Fala, galera, tô começando mais um Não Foi Sorte. Hoje eu tenho uma convidada muito, muito incrível, uma atriz que está na potência máxima de sua carreira, Eli Ferreira. Seja Ei, muito Lu. bem-vinda. Obrigada, Muito feliz de você obrigada. estar aqui. Ah, eu também. Muito Obrigada pelo obrigada por ter convite. aceitado o convite. Vamos começar falando, a gente vai falar muito de arte hoje, tá? Eli, você sempre foi Sim. atriz? Ah, eu acho que eu sempre fui envolvida com a arte. Primeiro, olá, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Lu. Imagina. Eu sempre fui envolvida com arte, desde muito nova. Eu comecei a ter contato com a arte na igreja. Assim, eu cantava na igreja, fazia parte do grupo de coreografia, grupo de teatro da igreja. E isso é muito comum, assim, principalmente subúrbio, né? Áreas Uhum. mais simples, assim, economicamente, que o contato que a gente tem com a arte geralmente é na igreja, né? Sim, Então, a gente tem inúmeros cantores que começaram muitos, é cantando na verdade. igreja, né? Você E canta também? eu canto. Ah, Ainda não sou cantor. A minha cantora tá se desenvolvendo, tá? esse é um talento. Foi interrompido quando eu saí meio que revoltada da igreja na adolescência. Eu não quis saber de música. E aí eu larguei literalmente tudo, assim, parei de contato com música. Retornou o meu contato a partir do teatro. Quando eu Ah, comecei sim. a estudar teatro, e aí, né, aquele negócio que você sabe muito bem, a gente precisa saber atuar, obviamente, mas assim, precisa cantar, é legal, e aí dançar seria É. interessante. Malabares, pô, seria um ponto a mais. Toca algum Sapateado. violão, algum instrumento, alguma coisa sapateada legal, já viajou. Então é tanta coisa, então quanto mais coisa a gente fizer, melhor que agrega, né? Sim, Então eu canto e minha cantora tá desenvolvendo, ela né? tá desabrochando aí. Na Vamos verdade, ela, entender. ela tirou umas férias, Isso. De longos anos. porque você já cantava, né? Eu Então. cantava, né? Comecei cantando assim, meu sonho era ser cantora e missionária e aquelas coisas todas. E aí comecei a me envolver com teatro na igreja, sempre gostei. Sempre gostei mesmo. Mas você chegou a tentar uma outra profissão ou não? Tentei. Eu cheguei a fazer, na época que ficou bombado fazer curso de telemarketing, sabe? Mó Gente, galera, essa parte todo é mundo muito fazendo boa. muito. Adoro quando vem essas histórias assim. Imagina que eu fiz isso, aquilo. Menina, me É, conta. Aí é. você, E você aí queria ser eu atendente de queria. telemarketing? Porque, por exemplo, não exigia muita coisa, né? Você podia fazer um curso, e aí eu comecei a fazer um curso, e a promessa do curso era que no final você ia ser empregado, assim, que eles já encaminhavam uma galera, enfim. Uhum. Aí comecei a fazer esse curso, só que paralelo a isso eu tava muito afim de fazer um curso de modelo. Só que financeiramente não dava pra pagar, né? Então, minha mãe me fez escolher, ela falou, vai, faz telemarketing, e aí, mais à frente, você vê, porque, né, nossos pais, assim, nunca levam a sério, tô É, só porque fazia na igreja um pouquinho ali, tá achando que pode viver disso. Ainda mais a gente sem uma referência ali próxima, né? Eu não, sim. na minha infância, adolescência, eu nunca conheci ninguém que vivesse de De arte. arte, é. Então, muito menos a minha mãe e a bolha, né, que eu vivia. Então, assim, era completamente irreal. Seus pais, então, não tinham, assim, não, Minha a mãe, questão de apoiar, assim, artisticamente, depois que você decidiu. achava, assim, porque apoiou até a página 3 apoiou até onde pôde, assim, financeiramente não. Mas Uhum. minha mãe falou, enfim, né? Você trabalha, você vai pagar seus cursos, Vai lá, tudo, busca, e, né? enfim, não vou te impedir, mas não aconselho. E aí minha mãe me colocou nesse curso de telemarketing, maravilhoso, passei, fiz tudo, e aí já estava no processo de entrar numa empresa de call center aqui no centro do Rio. E aí já tinha ido para primeira entrevista, segunda entrevista, e aí quando eu estava indo para a terceira, já para exame admissional, é, resumindo a história, eu também participei de alguns concursos de beleza, porque foi um lugar que abriu portas assim para mim, para eu trabalhar como modelo. Fazia um outro trabalho bem esporádico, comecei com 17 anos fazendo trabalhos, e aí dentro disso eu passei no Miss Belfort Roxo, pro Miss Belfort Roxo. Ah, você é de Belfort Roxo? Eu sou de Belfort Roxo, Baixada Fluminense, Belfort Roxo. Vivi muito ali entre Nova Iguaçu e Belfort Roxo, que são Uhum. municípios vizinhos, né? Sim. Literalmente são colados, então passei muitos anos em Belfort Roxo, depois Nova Iguaçu e Belfort Roxo. Então é onde eu cresci ali. E aí ganhei o Miss Belfort Roxo. Só que no Miss Que Belfort Roxo chique. tive que vir para o Miss Rio de Janeiro. Então cada prefeitura, né, do seu município paga a inscrição, a gente vem Hum. pro centro do Rio, pra Zona Sul, no caso a gente ficou aqui na Barra, na verdade, as misses do estado do Rio de Janeiro inteiro. A gente fica Você tinha hospedado quantos anos? Eu tinha 19. Acabado de fazer 19. Era Estava maio vivendo de.
O glamour. Aí era aquela coisa assim, tipo, você imagina, né? Eu acho imaginar que eu ia ser Miss um dia. E aí só tive que escolher porque eu tinha que ficar 2 semanas aqui em compromissos de Miss. Claro. E aí Imagina você gastar sua beleza. ia pra lá e pra cá. Não E podia. era uma coisa surreal. Aí peguei mala emprestada, peguei roupa emprestada, peguei não sei o quê. E aí vim. E a prefeitura disponibilizava um valor. E aí dentro disso eu falei, caramba, e agora? Aí tive que escolher, aí saí da... Nem chegou a trabalhar, né? Nem cheguei a trabalhar. Estagiei lá no curso, porque teve esse sim. processo. O curso foi uns 5 Treinamento, né? meses e tudo, Caramba, bastante tempo. Foi bastante tempo. Mais um pouco à frente a gente descobriu que não tinha, né? Que o pessoal já fazia um treinamentozinho e já entrava. Mas como foi o boom no início, eu lembro que muita gente vendeu o curso. Claro. Né? E aí foi isso. E aí eu participei, ganhei fiquei em 3º lugar no Miss Rio de Janeiro e ganhei Miss Fotogenia. E aí, no Miss Rio de Janeiro, eu não esqueço, eu só não esqueço, não lembro o nome dela. Mas a esposa, que na época era esposa, do Rei Momo de 2011, ela me viu no palco, foi no antigo Canecão. Aí ela falou, nossa, você faz publicidade? Aí eu falei, não, nem sei como é que faz pra fazer isso. Aí ela me deu o contato de uma agência que ela falou, nossa, eu faço publicidade, mas você tem perfil incrível. Eu sou modelo, mas acredito que a dona da agência vai te adorar. E aí procura lá, fala meu nome. Aí foi a partir daí que eu comecei a descobrir como é que fazia publicidade. E aí foi uma parada assim. Vim numa agência da Barra. E aí foi todo um processo, né? A Beth Leal, que é da Army. Isso. Aí eu não tinha dinheiro para pagar o book. Aí ela falou assim, olha, eu acho que você... Ele era Elidiane na época. Como? Elidiane, porque meu nome de batismo Sim. é Elidiane. Aí você ainda... Só que eu não tinha meu nome não era artístico, eu não era atriz, né? Então, ele não veio tinha depois. Ainda criado o nome Elidiane, artístico. eu acho que você vai trabalhar tanto que eu vou fazer assim, eu vou negociar com você, eu vou te dar o book, você vai pagar com trabalho. Eu acho que você vai começar a trabalhar logo. E não deu outra. Com 1 mês e meio eu paguei o book, Nossa, até que legal sobrou. Esse incentivo. Foi massa, assim, Super foi massa. visionária, assim, acreditou em você e eu tive, legal. acho que anjinhos, assim, no meio do caminho, porque por exatamente vir de uma família cristã, protestante, a gente não ter essa referência de pessoas que conseguiam viver disso, e a gente tinha um monte de coisa deturpada de imaginar o mundo artístico, minha mãe só apoiou até o momento que, assim, que dava. Ela deixou você buscar, né? E aí no meio do caminho, quando eu mesmo, assim, me desanimava, apareciam essas coisas, tipo, pegava um comercial, ganhei o Miss Belfor Roxo, alguém vinha me dava um vestido para participar, tem esse valor aqui e tal, porque tem esse custo, né? Sim. Era passagem, é para um lado, era para um outro, é foto, é book, é maquiagem, é roupa. Eu tive esses anjinhos no meio do caminho. Eu tive a Mara também, que foi uma que me ajudou muito durante o processo na Arme mesmo. Márcio Carvalho, que é meu padrinho até hoje, que foi a primeira pessoa que eu fiz trabalho como modelo. Então, assim, foram anjinhos no meio do caminho ali, sabe? Que foram muito importantes. Mas eu sempre acho também que é você se colocar à disposição, começar a buscar algo, né? Você você buscou. Sim. E aí, a partir do momento que você se colocou ali vou tentar, e aí acho que algumas coisas vão acontecendo porque você tá ali disponível, né? Você quer muito fazer dar certo, você tá se colocando ali, não vou ficar esperando cair do céu, vou tentar. Porque você se inscreveu de alguma forma nesse concurso, né? Você tava fazendo as coisas em paralelo. Vou tentar aqui, mas vou tentar ali também, né? Não vou só ficar esperando o telemarketing me chamar. Muito doido, era muita vontade, assim. E eu já meio que indo lá na frente, mas é muito doido como hoje, quando bate um desânimo, né? A gente vai degrau por degrau, mas assim, a cada degrau tem uma dificuldade. Sim. Né? Então a gente se pega às vezes desanimado, e aí, nossa, parece que não anda, e parece que só vou até aqui, né? Eu fico tentando buscar essa Elidiane, sabe? O que eu acreditava, o que me motivava. Porque antes, quando era muito mais impossível do que é hoje, eu acreditei tanto e tantas coisas aconteceram, né? E que hoje, quando eu me pego desanimada, e aí eu fico pensando um monte de coisa, a cabeça voa, e eu fico tentando buscar. E nesse lugar, meu namorado fala muito sobre isso, né? Sobre como, o que eu acreditava, qual era o meu entusiasmo, sabe? Lá de trás, para eu buscar essa referência dessa menina, essa criança dentro de mim, né? Que sempre acreditou nisso. E lá atrás foi, tipo, meio que sem medo e foi acontecendo. E aí hoje que você já deu uma caminhada, por que né? Antes estava muito mais difícil e você caminhou, então
é buscar, sempre buscando essa motivação interna, sabe? E você sempre voltava pra Belford Roxo no Sempre. começo? Ou já morava... Muito. Não, voltava. Começou a morar em outro lugar, não, né? Não. Aí o máximo que aconteceu depois de um bom tempo foi eu dormir na casa de um amigo ou outro, Sim. quando eu tinha que estar no outro dia de teste, né? Ah, faz teste de publicidade tal dia. Aí ficava horas no teste de publicidade. Aí no dia seguinte teria já um outro, já dormia na casa de alguém ou voltava para casa, mas passei durante muitos anos voltando para casa. Então, para Belford Roxo, por exemplo, vinha para Barra ou Zona Sul, eram 2, 3 conduções, né? É um chãozinho. E aí eu vinha, por exemplo, era Zona Sul. Zona Sul pegava um ônibus para Central, da Central pegava um ônibus até a Dutra, que é da Baixada Fluminense, ali na altura, e dali ou ia caminhando para minha casa, que eram uns 25 minutos, 30, ou pegava um ônibus, né? Caminhando meia hora? Disposta. Era disposta, não, né? O valor não tinha, então era uma diferença fazer que uma dava. atividade física. Uma coisica, né? É isso, forçado. Aí quando que você saiu de casa, assim, pra... Não, agora eu vou... Na verdade, não era nem isso que eu queria perguntar, porque, na verdade, eu acho que isso está muito atrelado a você conseguir um trabalho que te permita, né, tomar essa decisão, porque é um investimento. É um investimento. Você começa a... O aluguel é muito caro, né? As despesas da casa são muito caras. Então, quando que você conseguiu começar a viver de arte, assim, se sustentar com arte? Isso englobando tudo, né? Trabalhos de publicidade, teatro, televisão, enfim. Tinha um lugar de trabalhar com publicidade que foi uma coisa que me manteve durante muito tempo, né? E antes de começar, na verdade, de fazer a publicidade, que eu entrei nessa agência e tal, eu fiz um tempo de figuração. Fiz figuração durante pouquíssimo tempo. Eu fazia umas figurações específicas que chamam Elenco de apoio, né? Não chegava nem a ser elenco de apoio, mas, por exemplo, eu fiz algumas linhas de frente do Faustão. Não sei se você lembra. Uma figuração Há que muitos anos atrás precisa, tinha, né? que botava aquela linha de frente. No programa do Renato Aragão também tinha aquela parada de... E aí eu ia para algumas coisas específicas. E durante um tempinho eu fiz figuração em Malhação. Só que figuração é aquilo, né? Prende você entre 10 e 12 horas. Sim. E aí eu usava aquilo para bancar financeiramente. Só que comecei e falei, gente, não dá, não consigo estudar teatro fazendo figuração. Vou ter que buscar uma outra forma de me manter nisso. E aí comecei a fazer recepção de eventos, né? Fazendo vários eventos que tinha no Rio de Janeiro, somando com os trabalhos de publicidade. Até o momento que eu parei de fazer recepção de evento, consegui viver só da publicidade e estudando. E aí fazia não só teatro, como aula de dança, que é aquele negócio, né? Um pouquinho de cada. Aí você faz dança contemporânea, você faz aula de canto, e aí não sei o quê. Exatamente por vir dessa criação que a gente teve poucos recursos, quando você chega nessa realidade, e com 20 anos eu entrei numa sala de teatro pela primeira vez, e vi que a galera lá já era cascudona, já fazia isso e aquilo, vinha da cidade deles, nananã. E eu falei, caraca, eu nunca fiz uma aula de canto, caraca, eu nunca fiz uma aula de dança. A gente tenta meio correr atrás, né? Uma sensação de tempo perdido, preciso correr atrás disso e fazer um monte de coisa, porque se já é Tô difícil... atrasada. Era exatamente essa sensação. E aí, mesmo fazendo publicidade, eu demorei um bom tempo ainda para ter a minha própria casa. Eu fui ter minha casa mesmo, eu sozinha, sem dividir com amigos, 2017. Final de 2017, isso mesmo. Porque daí, enquanto eu tava com a minha mãe, a gente ajudava em casa, enfim, né? Aí construímos lá o andar de cima da casa. Enfim, tem todas essas questões. E segurar dinheiro, porque tem isso, né? Claro. Você faz publicidade, a gente trabalha 1, 2 meses legal, mas a gente não sabe como vai ser o próximo mês. Então, aquele negócio que a gente fica sempre de como é que vai ser o próximo mês. Então, não posso gastar por conta. Então meu medo era alugar uma parada e não ter como pagar depois de 4, 5 meses. Entendeu? Você tinha isso de guardar dinheiro, então, Sempre, sempre tive. Desde novinha. Isso é muito bom. Sempre tive. É uma inteligência financeira, né? Uma educação financeira que a gente não tem. E aí, no meio artístico, é muito fácil da gente se perder, assim, fazer um trabalho que você ganha bem. Sim. E aí, gastar todo o dinheiro sem ter uma noção de quando vai ver o dinheiro de volta, né? Exato. E aí, de repente, você se vê sem dinheiro. Então, Exato. é muito... seria bom que todo mundo tivesse, né? Essa educação financeira. Eu lembro que quando eu fazia evento, as meninas comentavam muito, assim, de... eu viajei pra tal lugar, eu comprei a maquiagem tal, eu comprei a bolsa tal. Isso nunca brilhou muito os meus olhos, porque eu ficava, vou dar 300 e tantos reais num batom, vou dar 400 reais numa bolsa, não sei o quê. Fazia a conta, não fechava. Não dá pra fechar, exatamente por isso, porque eu tava sempre fazendo curso, nos intervalos, tava sempre numa aula. Investindo em você, investindo. né? Era investindo, entendeu? Porque... A gente abre mão de umas coisas pra
para ter outras em algum momento. E assim, se a gente pensar a longo prazo, vai chegar um momento, né? Aham. Vai chegar um momento. Você não precisa pular etapas. Assim, a gente não sabe quando, mas... Ansiedade. A gente não sabe quando, assim. Hoje eu botei um meme esse dia. Deixa acontecer naturalmente. Só me fala o dia Eu e a vi. hora, só pra me organizar. Isso é muito eu. Pode ser amanhã? Eu sou muito essa pessoa. Você é muito ansiosa? Não, tudo bem, não precisa necessariamente ser amanhã. Gostaria. Mas me fala quando, só pra eu ter uma noçãozinha aqui do que eu mando. Muito. É a lua em virgem faz um negócio assim em mim, que é organizado. Qual é o assim. seu signo? Eu sou touro com ascendente aquário, lua em virgem. Meu Deus, uma pessoa assim, muito... Sabe tudo de tudo, assim. Eu não sei nada de Não, nada. sei pouquíssimo, sei pouquíssimo. Porque eu era da igreja, né? Então, tipo assim, eu não tinha signo. Nossa, Quando você falou perguntavam umas meu 4 coisas que eu não sei. A gente resolve isso depois ali, a gente bota e descobre na Mapa hora. astral. Se souber a data e o horário que você nasceu, a gente descobre. Acho que é Isso o eu mínimo sei. do mínimo. Por acaso eu sei. Né? Mas, enfim. Eu ia perguntar uma coisa. Você realizou algum grande sonho seu na área artística? Já realizou algum grande sonho? Ah, Óbvio. cara, viver de arte já era um grande sonho, assim. Desde nova, sem ter noção, né? De quando eu me juntava com as pessoas da igreja ou fora da igreja pra fazer coisas. Esse já é o meu grande sonho. E eu tenho metas, assim, né? você Tenho vai fazendo... coisas pra fazer, assim. Eu tava muito querendo fazer cinema. E foi, tipo, 2020 pra cá, eu já fiz 2 séries, estreiei 3 filmes, no caso. Então, assim, personagem, assim, um maiorzinho, outro menor e tal. Mas eu sei que ainda tá não distante, mas falta muita coisa pra eu conquistar e chegar exatamente no lugar que eu quero. Mas eu fico pensando tanto de coisa que eu já fiz até agora e que isso era realmente fora de cogitação. Não existia nenhuma hipótese de viver disso, sabe? Aham. Então, esse grande sonho, ele tem se realizado, na verdade. Não ele vem se realizando ao longo disso. Pegar um trabalho, fazer um filme, uma série, teatro, adoro teatro também. Teatro é Então, maravilhoso. tem muitas coisas ainda para realizar, mas eu estou vivendo um grande sonho, né? E ele tem suas camadas. Tem. Quando você lembra o exato momento que você decidiu ser atriz? Porque você falou que começou como modelo, né? E aí teve um momento assim, você falou assim, eu quero ser atriz. Não importa... Foi fazendo os testes, assim, de publicidade assim mesmo, que caiu a ficha, assim, sabe? Porque eu fazia aquela parada e eu percebia que os diretores pediam algumas coisas muito específicas, assim, que eu percebia que sendo só modelo eu não faria. Como eu via muitas pessoas sendo só modelos não conseguiam fazer. E ainda nesse lugar eu tinha algum destaque, sabe? Eu fazia o que eles pediam, ainda que inconscientemente. Não era de técnica, isso e aquilo, não. Era inconsciente, eu fazia. Então eu falei, caramba, eu quero melhorar nisso, eu quero fazer, entender o que o diretor tá pedindo, o que eles estão querendo pra essa cena, e foi indo. Mas é muito surreal, assim, como desde nova, dos filhos da minha mãe, por exemplo, sempre fui a mais envolvida, assim, com arte. Adorava cantar, adorava tirar foto, adorava. Sempre gostei muito mesmo. De você mesmo, né? Era. E acho que isso é uma coisa que não se força, né? Quando a criança... Tem criança que simplesmente quer muito, Isso. né? E a gente Se vê, né? joga Tem lá. diferença de uma criança Muita. que quer muito e outras que, infelizmente, são Eu lembro de realização dos coisas pais. que eu fazia quando era pequena, assim, Tipo, cara, é muito ridícula essa história, tá? Mas eu vou contar aqui. conta. Eu tinha... Conte, Eu Luciana. devia ter uns 4 ou 5 anos, eu tinha um topzinho, assim, e com aqueles botões de pressão atrás. Aham. E eu descobri que se eu fizesse força, eu abria ele. E eu Ela não interpreta ficava no Hulk. pelada, mas assim, eu queria muito mostrar para as pessoas que eu fazia Consegui. força e eu conseguia. Isso é uma coisa de criança exibida. Aham, Você aham. pensa, sabe? A criança. O que se passava na minha cabeça? E eu botava as bonequinhas assim enfileiradas e eu ficava contando histórias pra elas. Ai, que maravilhosa. Minha plateia. Já apresentadora. Ah, Já apresentadora. Aí, mas é muito isso, mas né? isso é uma coisa que tem criança que não quer dividir as coisas assim, não Sim, tem sim. um mundinho dela e tal. E super normal, porque Sim. isso é uma coisa que realmente não se força. Não. Então, é muito difícil a gente fugir desse lugar quando a gente descobre que quer muito arte na nossa vida. E a gente tenta várias vezes isso aí, né? Muito. Eu tentei várias vezes não ir. Você tentou? Tentei várias vezes. E aí, exatamente nesse lugar que sempre que eu já tinha decidido, não, desisti.
E aí eu passava num teste. Não, desistia. Alguém falava, Eli, não sei o que. Sempre. Eu falo que esses anjos, eles cruzaram meu caminho durante muito tempo e cruzam até hoje, assim. Até meu ex-namorado também falava, não, chega, eu não quero isso, tererê, tererê. Ele falou, que Cansei. isso? Não. Me puxava, aí passava num teste. Eu não sei o que. Não vou nesse teste que eu tô assim, assado, não sei o que. Passava. E a gente Sabe? precisa E é passar sempre, por isso, né? porque é muito, né? O universo, Deus, os orixás sabem até onde a gente vai, Uhum. né? Eu consigo até aqui, ele sabe, ele de fato sabe seu limite. E aí, não, peraí, deixa eu dar um... E Essa a garota gente vai sabe largar, também, não, dá né? isso aqui, A gente sabe também, às vezes a gente fala, não aguento mais. Mas ainda tem uma forcinha, assim, de fato, quando a gente não aguenta mais, é um negócio que, caraca, precisa de um guindaste aqui pra me exato, levantar, exato. porque... Mas a gente tem muita força. E aí acontecem essas coisas, assim, comigo sempre aconteceu. Você lembra de algum perrengue, assim, muito perrengão? Eu sempre faço essa pergunta porque, cara, sempre tem umas coisas que marcam a nossa vida e a gente pensa assim, cara, como é que eu passei por isso? Meu Deus, Ai, assim... como é que eu nomino um perrengão? Com certeza vários, né? Porque... Ai, lembro. Eu tava estudando teatro ainda. E Onde você aí estudou teatro? Nossa Senhora do Teatro, eu fiz Você no foi TV, Projeto Fama primeiro lá em Nova Iguaçu, que era onde também tinha um curso de expressão corporal, eu queria fazer pra me soltar mais e tal, e fiz. Nossa Senhora do Teatro e Martins Pena. Ah, ela é incrível. Martins Pena, me formei na Martins Pena. Muito legal essa conquista, né? Né, Porque você não precisou pagar pra fazer essa formação, que é uma formação de sim, excelência, né? Nossa Senhora Muito também, boa. o Projeto Fama também, lá você paga, não uma mensalidade, tipo, É simbólica mesmo, simbólico, é. mas a Martins é concurso, aquela coisa toda, e eu demorei muito para entrar na Martins. Eu ficava me boicotando, eu ficava, ai, não sei se eu vou passar, porque eu ouvia muitas histórias, né? Da galera que fala que é É. muito difícil passar, e tentou, eu conheço várias pessoas que já tentaram Sempre 3, tem 4, esse 5 povo, né, que, vezes. caraca, é muito difícil. É. E aí aquilo eu ouvia na senhora ainda. Tinha a galera que tava estudando lá comigo. Tentou ir a Martins, como é que foi? Não passei. E aquilo sabe, dava um medo. Eu falei, meu Deus, essa galera Vou que já nem tá há muito tentar. tempo, já tá tentando e não consegue, imagina eu, não sei o quê. E aí adiei e tal. E em algum momento eu falei, já tava nisso, eu falei, bom, eu posso fazer a Martins? Porque daí se eu não trabalhar como atriz, eu posso dar aula. E eu tava pensando nessa estratégia. Olha, Falei, eu posso dar aula então, porque daí, dali, pá, com diploma eu já consigo fazer uma parada, não preciso necessariamente atuar. E aí fui assim, né, com medo pra caramba. Aí passei na primeira fase, me inscrevi e tal, não sei o quê. Aí primeira fase, ok. Aí a pessoa fala, a primeira ainda é mais tranquila, vamos pra segunda, não sei o quê. Aí você tem que estudar 2 peças, ensaiar 3 músicas, e nananana, e aquela tensão o dia inteiro. Foi a última a chegar, no primeiro dia de audição da segunda etapa. Foi a última a chegar. Quando eu passei, o cara fechou o portão, eu fiz assim, meu Deus. Entrei. Aí eu lembro que fizemos amizade lá mesmo, que a gente mandou comprar quentinha que não podia mais sair, né? Então a gente pedia no iFood, aí levavam pra gente e tal, comendo, dividir quentinha lá com 3 pessoas que estavam na fila comigo, e a galera tensa, isso aqui, né? E eu fui a última a fazer o teste, né? THE, né? O Acho que é THE, THE. isso, do segundo dia. Ah, você passou de primeira. Passei em primeiro lugar. Eu fiquei Que passada. chique, Foi, olha. Meu amigo me ligou, mandou Se mensagem. soubesse, tinha feito antes. Que eu fiquei assim, eu falei, gente, como assim? Aí meu amigo falou, nossa, isso porque você tava com medo, hein? Me escreveu no WhatsApp, o Hugo. Aí ele falou assim, passou em primeiro lugar. Aí eu ri assim, achei que ele tava debochando. Eu jurava que ele tava debochando da minha cara. Aí quando eu entrei, assim, como assim entrei no Facebook na época? Olhando assim, primeiro lugar, eu fiquei assim, eu chorei, assim, eu fiquei assim, gente, como assim, primeiro lugar e tal, não sei o quê. Que E emoção. aí, porque eu falei, que doideira, velho. E aí foi meio que uma confirmação. A Martins também foi uma confirmação. E não só passar, eu fiquei, caramba, eu queria só estar entre os 15 primeiros, assim, né? Só queria uma vaga, Só né? queria uma vaga. E aí, passar em primeiro lugar na Martins Pena foi um respiro também. Foi mais uma confirmação, assim. Sabe, que eu fiz, foi num momento que eu já não estava trabalhando muito bem, que tem esses altos e baixos, né? Aham. E aí Ele foi tinha nesse 3 lugar. anos pela Por isso eu tava frente, pensando né? em fazer para dar aula. Eu falei, bom, não precisa necessariamente disso. E aí, no meio do caminho também teve a greve, teve toda a questão da Martins Pena, que é uma escola ainda muito, muito boicotada, enfim, abandonada pelo governo, um monte de coisa. Então ali é resistência. Resistência pura, é verdade. Martins Pena é resistência. Eu só tenho algumas pessoas, assim, com as quais eu trabalhei que estudaram lá. Uhum. E é sempre a mesma história, assim, que é difícil, realmente, É. uma...
E antigamente tinha passagem, tinha lanche, né? A gente não Ah, é? alcançou a passagem, e lanche a gente só pegou na primeira etapa. Depois já não tinha mais, então assim, sucateando a Tinha escola, que, né? tinha que sair do bolso, né? Alguma coisa Exato, tinha que sair. exatamente, nesse lugar. E eu vi uma galera, assim, abandonando porque eu não tinha condições de bancar a passagem. Nessa época eu tava indo e voltando de Belford Roxo, então assim, as aulas iam até 11h30, Nossa, é muito 11h40. tarde, né? Era. Caraca, você E chegava aí em a gente casa que horas? ela ali na Cruz Vermelha, né? Bem do Aham, lado. E sim. aí eu chegava em casa, era 1h e blau da manhã, porque eu ia andando até a Central, e aquela rodoviária lá de trás, pegava um ônibus ou a van para Belford Roxo, descia na Dutra, só que eu precisava chegar na Dutra até 00:30, porque depois dali já não tinha mais ônibus. Então eu tinha que andar esses 30 minutos até lá a minha casa. E andei várias vezes. Não Ou o se meu cagava de padrasto me medo, buscou não? de bicicleta. Ah, dá. E uma das vezes que eu ia falar do perrengão foi, mas não foi na época da Martins, foi antes, voltando da aula de uma senhora do teatro. Perdi o horário do ônibus mesmo, foi nesse lugar de chegar na Baixada Fluminense, 00:30 já não tem mais ônibus. E aí eu consegui uma carona, me deixaram próximo da Dutra, eu andei até o centro de Belford Roxo. E aí fiquei ali esperando, gente, não vai ter ônibus, vai ter ônibus. Passou veio um cara de bicicleta. E eu não sei qual foi a daquele cara. Não sei se ele ia me assaltar e em algum momento ele me olhou e desistiu. Porque ele veio tranquilo, parou de bicicleta do meu lado. Não lembro exatamente. Sabe quando você toma aquele choque que você só sabe que não aconteceu? Vem, aí você lascou se vai acontecer e quando você vê a pessoa sumiu. Eu congelei que eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ele chegou bem próximo de mim, falou alguma coisa. E eu só, sabe quando você congela? E eu já tava só esperando acontecer. Deserto, assim, no canto, no ponto de ônibus, Só deserto. você e ele. Só eu e ele, tava escuro. Gente. E aí, aí ele foi e saiu. Acho que ele olhou pra minha cara e falou alguma coisa. Ou ele fez pra me assustar, ou de fato alguma coisa fez ele Ah, cara, desviar. foi Deus. Eu acredito, exatamente. Acredito que foi, Por fez quê? ele desviar o que ele ia fazer. E assim, e aí depois daquilo eu fiquei, caralho, não posso passar por esse. Cheguei. Ups. Não posso passar por esses perrengues. E aí, quando eu saí assim muito tarde, Principalmente por ser mulher, né? mulher. Assim, a gente já... A gente passa por tanta coisa, né? O tempo inteiro. O tempo Sozinha, inteiro. vulnerável, assim, super exposta na rua. A gente quer muito, mas tem umas coisas que a gente decide ali, não. Acho que Sim, agora, né? infelizmente. Preciso, É. né, dar E um aí eu jeito passei a nisso. dormir na casa dos meus amigos, que era no centro. E aí depois de um tempo aluguei ali com ele, que aí eu passava a semana lá, final de semana ia pra Belford Roxo. Ficava final de Entendeu? semana. Quando, Final de semana em Belford Roxo. quando era pra curtir. É, Quer dizer, exatamente curtir, isso. né? Porque quando a gente Mas tá ia pra estudando não tem Baixada. muito isso, né? Mas, Foi bem isso, foi bem isso. cara, mó perrengão, hein? Ficar... Perrengão, assim. Voltou pra casa Era assim, muito isso, assim, Como é que perdeu você o ônibus. continuou a fazer depois? Você ainda ficou um tempo, né? Depois desse dia, você não parou de pegar ônibus. Você continuou, né? Não, continuei. Aí o que acontece? Conversei com os meus amigos, que ele morava ali no Estácio, pra eu dormir na casa dele durante a semana. Ah, Aí eu sim. dormia durante a semana e ia final de semana. Aí quando a aula terminava algum dia, a gente não tinha todos os tempos preenchidos, aí eu conseguia voltar mais cedo, tranquilo. Mas quando batia esse horário, já tinha aquele medo. O professor me liberava mais cedo, sabia que eu ia pra Belford Roxo. Ele libera, não sei o quê, e já ia varadona né? Cada minuto era... Você lembra do primeiro trabalho que te deixou, assim, em êxtase? Que você... Fiz a campanha pro Top Shopping de Nova Iguaçu, que era uma campanha de Natal, esse era final de 2011. E aí era uma campanha de caminhão de presentes e tal. E aí tirava uma foto com um caminhãozinho, né? Isso aqui. Só que aquilo eu falava, era pro Top Shop de Nova Iguaçu, beleza. Só que eu segurava o caminhãozinho, aí era escrito Top Shopping. Quando eu cheguei, o pessoal falando, Elite vindo no Top Shop. Elidiane te vindo no Top Shop, Top Shop. Quando eu fui no Top Shop tem o quê? 3 andares. Tinha um Outdoor. banner lá da ponta até o final. Eu, assim, a segurança. Aí meu olho brilhou, eu falei, gente, aí eu entrava no shopping, no elevador. Eu tava lá, no elevador. Olha! O bairro todo... Foi. O bairro Primeiro, todo viu Elidiane. Exatamente. Nova Iguaçu inteira viu Elidiane. Então, Nova falando, Iguaçu é sei o quê, grande, Nova hein? Iguaçu é grande, enorme, assim. Eu fiquei, caraca, aí fui lá, tirei foto, enfim, tem essas coisas todas. Mas como atriz? Como atriz, meu primeiro trabalho, deixa eu ver. Um trabalho, assim, que deu Que marcou bastante. uma projeção, assim. Eu fiz uma participação curta, mas, assim, foi muito importante em Império. Eu fiz na última semana
Eu fazia a Laureta, que era a namorada do Henrico, que era o personagem de Joaquim Lopes, que ele era super machista, Lembro. né, e tal. E aí ele passava um período na Itália e conhecia essa mulher lá. Então ela aparecia no primeiro capítulo, eles juntos e tal, e ficava, que aquela novela bombou absurdamente, né? E Foi. começaram a especular quem é a atriz que faz a personagem, aí vieram atrás de mim, acharam um monte de coisa minha, aí dei entrevista e tal, e aí, ao longo da semana apareceu ali, achei mó massa que eu dei entrevista, vários jornais, na Baixada também, e achei, gente, era uma Legal. participação, e aí, mas a novela tava bombando tanto, assim, que Mas a super vida tem foi. disso, né? Às vezes uma coisa que a gente acha que vai ser pequena, Uhum. cresce, toma uma proporção É. assim que você, uau, nem eu achei que isso Exato, e aí na fosse primeira, eu possível. só falava umas coisinhas, eu falava italiano, que eu nem lembro exatamente o que falava, que eu lembro que eu fui jogando no Google, assim, que eram umas palavras, que era pra manter esse mistério na personagem, e depois ele voltava pro Brasil com ela e me apresentava como noiva, essas coisas todas, era uma brasileira que foi criada na Itália. E aí foi, caramba, você é a novela das 9, não sei o que e tal. Foi bem legal. E aí depois ali foi Malhação também, foi uma participação bem legal, que a partir dali o diretor me chamou pra fazer um teste pra Tempo de Amar, que foi a primeira novela que eu fiz em 2017, elenco fixo, do né? início ao fim, né? E aí eu fiz esse trabalho, foi bem legal também, Malhação. E aí o Adriano Melo, que era o diretor, me convidou, ele faz um teste pra Tempo de Amar, tem uma personagem e tal, que aí eu fazia a Tiana. E a Tiana foi bem legal também, que era uma personagem pequena, mas ela foi crescendo no meio do caminho. Uma personagem que falava sobre analfabetismo, que ela era analfabeta. E ela terminou como professora primária, Nossa, incrível assim. mesmo. E aí foi muito legal, que a gente foi em programa falar sobre analfabetismo na vida adulta, né? Enfim, aí trouxeram vários relatos, fizeram uma entrevista com uma galera de São Paulo, uma empresa que começou a dar aula para funcionários, porque descobriu que alguns eram analfabetos. Foi uma matéria bem legal no encontro. Que incrível isso. Foi bem legal também, assim. E bem diferente, assim, uma da outra, esses personagens. Isso é muito bom, né? Porque Uhum. você não fica... É um novo desafio, né? Sim. Qual você acha que foi o seu maior desafio enquanto atriz até agora? O que pra você é mais desafiador na carreira? De um modo geral, né? O que é Não mais... precisa ser de modo geral, não. Pode ser um desafio pra você, né? Um desafio pra mim que eu acho que eu ainda não tive a oportunidade de fazer. Assim, engraçado, eu tava até conversando na praia esses dias com 2 amigos, assim, fazer uma personagem, assim, meio sexy, sabe? Trabalhar mas a sensualidade num lugar muito mais profundo, assim. Eu fico pensando, eu falei, caramba, que é difícil, né? Pra mim, nesse lugar. E eu tenho muita vontade de fazer uma personagem... caricata nem a palavra, assim, mas meio suburbanona, assim, sabe? Meio cariocona, uma coisa meio, sabe? Tipo, uma vez eu fiz um teste de uma personagem bem nesse lugar mesmo, e eu meio que fiz laboratório com a minha irmã, né? Que minha irmã que fala muito cheio de gíria, não sei o que, né? E eu nunca fui de falar muita gíria e tal. Em alguns lugares eu vou, as pessoas perguntam de onde eu sou por causa do sotaque, que eu não tenho sotaque tão carioca. Eu acho que não, é tipo a guarioca e isso aí. Mas de onde você é, não sei o quê, mas esse cariocão da gema, não falo, né? Mas eu acho desafiador, assim, nesse lugar, né? O trejeito, sotaque também. Mas é algo que você se policia também, né? Ou não? Um pouquinho, mas eu nunca fui de falar com sotacão, assim. Não, Agora, eu tô falando mais das gírias mesmo, de né? gíria total. Agora, a personagem que eu já tenha feito, Marie em Órfãos da Terra, com toda certeza, foi uma das mais difíceis, assim, porque era uma personagem completamente distante de mim, né? Ela era mais velha, a personagem tinha seus 35 anos, de outro país, era da República Democrática do Congo, já tinha sido mãe, era professora, então, assim, era uma realidade completamente diferente, Muito assim. desafiadora, né? E tinha que fazer o sotaque francês, né? Eu lembro quando o diretor me chamou pra conversar com ele e tal, e eu tava achando ainda que eu falei, devo fazer um teste, não sei o quê. E aí, o Gustavo Fernandes. E aí ele foi me explicando, e aí na sala tinha literalmente, meio que uma árvore desenhada na parede, com a foto dos atores que já estavam escalados, e aí tinha uma fotinha minha lá, e aí você vai fazer par com não sei o quê, que na história depois ela faz isso, nananana. Aí enquanto ele falava, eu ficava assim... Mas em que momento ele vai falar do teste? Em algum momento ele vai falar do teste. E eu ouvindo, fazendo cara de raizade. Não sei o que. Aí ele falou, então, eu queria saber se você topa tá nessa com a gente.
Aí eu virei pra ele e falei, tá, mas a gente não vai. Mas a gente vai fazer, tipo, vídeo, que eu não falo francês, velho. Ele falou, não, tudo certo. Eu falei, mas você não viu o trabalho? Que eu tava assim, em que momento ele me catou? Em que momento ele me catou? Ele falou, Ele não, eu vi. convicto, você consegue. Eu falei, eu vi todos os seus vídeos que a gente tem aqui no arquivo, porque a Globo lá tem um arquivo, né? De Sim. vários testes. Aí eu falei, você viu todos os meus vídeos da minha história na Rede Globo? Ele falou, todos os seus vídeos na história da Rede Globo. Eu falei assim, meu Deus do céu. What? Aí eu falei, tá, então tá bom, então vambora. E aí já sabia que ia ser muito desafiador, mas foi perrengue, assim, mas Caramba, foi muito muitos desafios gostoso. mesmo, né? Porque tudo... Foi. O perfil dela era cheio de coisas que você não viveu ainda, né? Mas foi muito gostoso. Aí aquilo, né? A gente faz por conta. Eles dão ali uma assistência, um suporte pra gente. Uhum. Mas eu chamei um professor de francês pra me ajudar durante 2 meses. E onde eu ia, as pessoas achavam que eu era congolesa, assim. Que incrível. Achavam. E, inclusive, tem uma história que eu tava comprando uma roupa, assim, numa loja. Aí a moça me reconheceu, né? Que ela usava umas tranças enormes, assim. Então ela me reconheceu. Ai, você é a Marie da novela. Eu, sim, sim. Aí ela falou, nossa, você é maravilhosa. Você é congolesa mesmo, né? Aí eu falei, não sou não. E eu conversando com ela, não sou brasileira. Ela, não, você. Aí a outra do lado é ela. Não, ela é congolesa sim. Eu falei, não Você quer sou. saber mais? Aí ela, mas você tá falando... Eu falei, porque na novela eu tenho sotaque. Aí ela falou, não, mas você tá falando agora com sotaque. Aí eu olhei pra ela e falei, não, eu não tô falando com sotaque. Porque se eu estivesse falando com sotaque, eu estaria falando aqui com você. Eu não tô falando com... Aí ela começou a rir, porque tá tão condicionada Gente. assistindo, que ela olhou, ela me ouviu falando com sotaque. Eu não estava falando com sotaque com ela. Que louco! Eu ri muito nessa... Muito. Você Aí é eu comecei sim. a falar com sotaque com ela. Se eu estivesse falando com sotaque, eu estaria falando aqui. Eu não tô falando. Porque Gente, é maravilhoso. E foi muito gostoso, assim. Mas foi todo um processo, né? Botava música, eu ficava cantando com sotaque. E aí Uma eles me busca, colocaram né, em contato. incessante ali pelo aprofundamento da personagem. Mas foi bem gostoso. Tanto é que a novela em si foi muito boa, recebendo vários Super prêmios. bombada lá fora, né? Super. Teve algum momento da carreira que você achou, assim, alguma coisa que você achou, assim, não necessariamente com algum trabalho, mas que você achou que não ia conseguir? Que você parou e falou assim, não, eu não dou conta disso, eu não aguento, não quero. Ou que você não... Você pensou assim, não sou capaz. Né? Órfãos da Terra. Você achou isso? Órfãos da Terra. Órfãos da Terra, porque rolou assim no início uma parada assim muito doida, porque é aquilo, né? Às vezes o diretor fica muito focado em algumas coisas da cena. E aí eu não tinha gravado, era o primeiro dia de gravação em São Paulo. E eu tava tensa, assim, eu não fiz um sotaque como deveria fazer, puxadão. E aí aí rolou uma parada de me chamarem de novo pra voltar a ter aulas. E aí, só que ninguém me explicou direito o que tinha acontecido. Estou resumindo muito a história. Aí eu encontrei a dona Iris, que é a professora de prosódia de lá. Aí ela falou, mas me falaram que você não fez o sotaque. Eu falei, gente, ninguém falou nada comigo na hora. E fiquei assim, mas fulano tá vindo aí, a gente vai fazer umas leituras. E aí, nessa hora, Lu, eu fiz assim, porque tava vindo o diretor-geral, o assistente dele, mas não sei quem, me ouvir numa leitura. Eles já me conheciam, já tinha feito preparação. E eu me senti num teste. Mesmo depois de estar no trabalho, eu me senti num teste. E aí eu fiquei com medo, assim, aí tava a Mireille, que é uma pessoa em situação foi uma pessoa em situação de refúgio. Eles me colocaram em contato com ela ajudou muito a gente lá no processo. Ela tava lá também, não, ele vai dar tudo certo, não sei o quê. Aí fui fazendo sotaque, trabalhando lá, aí o diretor, ele falou assim, não, tá ótimo, tá perfeito, deve ter sido da hora, tensão, não sei o quê. Mas foi assim, Você ficou com medo de respiro. perder a personagem? E a gente tem casos, assim, né? A gente sabe que tem casos. Tem casos que a pessoa começa a gravar, e gravou e por algum motivo sai ou é retirado. Então, assim, pra mim, mesmo assinado, nada tá 100% garantido, nada. A gente sempre tá ali se cagando A gente um sabe pouquinho. que tem vários casos, assim. E aí, quando aconteceu, o diretor tá vindo, fulano tá vindo, eu falei, é quase que o teste que eu não tive, digamos assim, né? E foi muito nesse lugar, assim. E aí, depois disso, eu falei, não, eu que preciso responder pelo meu trabalho, entendeu? Eu não posso ir pro set esperando que alguém me peça mais, me cobre mais, e espero que alguém, ele aponte. Pode ter, mas assim, naquele momento não teve. Então, eu já passei, a partir daquele dia, eu fui pro set sem contar que ninguém chegasse pra mim e falando, você pode puxar daqui, dali. Então, eu peguei um professor de francês e comecei a estudar, assim, direto com ele. Uns 3 meses, aí depois, quando você já entra no embalo da personagem, né, você já fica um pouquinho mais fácil.
Mas muita gente. Teve o seu Paulo Betti, ele tava na novela também. Eu tava do lado do... Ai... Tinha um produtor que eu ia falar o nome dele. E tava do outro Musipé também, que é um ator congolês. Ele é congolês mesmo. E a gente conversando e tal. Aí o Paulo Betti falou assim, posso tirar uma foto com vocês, não sei o quê. Aí tirou foto. Aí vocês são de onde? Nananana. Aí eu ouvindo ele, a mesma coisa. Eu falei, acho que ele tá achando que eu sou congolesa, gente, não é possível. E ele e eu falando assim, articulando com ele. Meu nome é Eli Ferreira, articulando bem pra ele se ligar que eu não era. Ele achou que tu fosse? E ele achou, acho que mesmo naquela conversa, acho que ele saiu achando que eu era Tu não falou pra ele que não era? Porque eu fiquei sem graça de falar pra ele que eu não era. Tipo não assim, vou cortar o barato dele. Era tipo um lugar assim, eu não sou congolês, não, mas que você tá ouvindo errado, digamos assim. E eu conversando, e o sotaque era muito diferente, mas ele ouvindo assim, eu falei, acho que ele tá achando, né? Tudo bem. Deu em algum certo. momento da novela ele vai descobrir que eu não sou. Ih, tirei foto com... Paguei mico. Cara, deu muito certo então, né? Porque você... Todo mundo te confundindo com congolesa. Foi. Mas foi muito gostoso. Foi Deu muito bem certo desafiador. esse desafio. No meio do caminho, assim, a gente acredita, não acredita, né? Tem altos e baixos, até de sentimento mesmo, né? Em vários lugares ali oscilando. Mas deu certo. Deu muito certo. Deu certo. Saímos, sobrevivemos. Onde é que você se vê daqui a 5 anos? Ai. 5 anos nem é muito. Não é muito, não. É que tá, Luciano, não é muito. Ai, onde eu me vejo é uma coisa, se eu vou estar outra história, eu queria. Ué? Ai. Se você quer estar lá, já é ainda bastante tenho muita coisa. vontade de morar fora. Ah, tem? Tenho muita vontade de morar fora. Não sei se eu estaria morando fora ou há quanto tempo morando fora. Mas eu tenho vontade, assim, de estudar fora. Entende? Porque daí eu, sempre nesse lugar de começar e parar aula de inglês, por exemplo. Comecei, parei, comecei espanhol. Comecei, parei. Então eu tenho a sensação de que eu só vou focar mesmo se eu pegar um trabalho específico que eu preciso falar ou se eu estiver morando lá. Então eu tenho isso na minha cabeça que se não acontecer do trabalho... todo mundo fala isso. Porque acontece muito, né? Você chega lá, fiz várias amizades, fala português o tempo todo. Ou não. Ou trabalho ou morar lá. Então... Atuando em inglês, então. Atuando em inglês ou aqui com bons personagens, boas oportunidades, assim, sabe? Eu acho que é o momento. Seria o momento ali, enquanto não vem os filhos, né? Acho que é o momento. Quer ser mãe? Quero muito. Ah, que bom. Sempre quis, assim, uma coisa que eu sempre tive certeza, desde nova. Se não quisesse. Mas é porque a sociedade fala muito disso, né? Eu não falo pra ninguém assim, vai, vira mãe. Não falo. Porque eu acho que a pessoa tem que querer. Não... Ser mãe não é pra todo mundo. As pessoas precisam entender isso. Exatamente. Não é pra todo mundo. Não é porque você tem útero que... Quando você quer muito, já é difícil, então... Imagina sem querer. Não, sempre quis, assim. E eu não me vejo tendo 2 só. Vamos lá, a partir de uns 3. Porque eu cresci na família, lá em casa somos 6 irmãos. 6? 6. Gente. São 3 casais. 3 meninas e 3 meninas, então... Como consegue ser uma lady no meio de... Não, pô, eu tinha uma irmã, quer dizer, eu tenho, né? Eu tinha, quis dizer, morava só eu só tinha... Era uma guerra, uma pega pra capar. Até hoje a gente... briga. Era briga. Pegou minha roupa e lá em casa a gente tinha corpos diferentes, né? Então, e pegava roupa mesmo assim? Eu ficava revoltado, porque eu sempre fui a mais magra. Então, as minhas irmãs tinham um pouquinho mais de corpo, enlargueciam a minha roupa. Aí eu botava uma camisetinha que era justinha, a cinturava, quando a outra usava, eu falava, caraca, a Andresa pegou minha roupa. Sem pedir. Porque a Andresa sempre foi a mais gordinha lá da gente, né? A Andresa pegou minha roupa. Usou minha calcinha, enlargueceu. Até a gente chegar... Até a gente chegar numa fase, cada uma tinha sua calcinha, sua gaveta. Porque a nossa idade é muito colada, entendeu? Na certidão dizem que eu tenho 30, e nessa 31. hora, na certidão? Na certidão. Minha mãe diz que, né, eu nasci em 91. Mentira. Né? Então, também acho. Mas vai falar sobre ela. Aí eu tenho 31, a Bia tem 29 e a Andresa 28. Então a gente cresceu muito, muito coladas. Então 3 homens e 3 mulheres. 3 mulheres, gente! Isso. 3 casais. Que loucura! E era uma doideira. A roupa, quem tinha essa roupa, esse sapato, não sei o quê, a calcinha era... Sem pedir. Ninguém pede nada, né? Eu ficava apavorada. E quando minha mãe lavava roupa, também. E minha mãe estendia no varal pela ponta, aí ficava aquelas 2 asas. Nossa, eu ficava revoltada. Estende assim, aí eu ia lá, mãe, não se estende... Eu ensinando minha mãe a estender roupa. Não se estende assim, tem que estender assim, porque senão fica com a ponta.
E aí minhas irmãs aí juntavam e ficava o negócio largo aqui e aquela ponta aqui assim, eu ficava Tu usava apavorada. basicamente cada roupa uma vez, né? É, porque depois... Se fosse a primeira. Não dá... É, se fosse a primeira. Se tivesse a sorte de usar a sua própria roupa uma Magrelo vez. e sofre, magrelo e sofre. Eu usava da minha irmã. Eu Aí. nunca passei por isso, assim, de... Gente, como você se tornou essa pessoa numa casa, assim... Porque é casa barulhenta, É né? barulhenta. Não, é maravilhoso casa cheia, né? Mas É maravilhoso. cadê privacidade, silêncio? Nunca. Não, a gente não... A gente foi ter nosso quarto, as meninas, já com... Nosso, né? Porque o seu... É nosso. 19 anos. Não, hoje, fora de cogitação. Até questões financeiras mesmo. 20 anos. 20 e pouquinhos e tal. E aí você foi é a quando única artista? Sou a única artista. A Bia desenha. A gente cantava na igreja, as três cantávamos na igreja, né? Mas é. E lá em casa tem, minha avó desenha, meus primos desenham. Eu tenho 2 tios que cantaram durante a juventude. Tem um tio que canta até hoje. Canta, compõe e tal. Mas é isso, né? A galera tentou até aqui, eu num momento muito difícil, na época muito mais difícil mesmo. Então eu tenho sido aqui, Mas tem as chegou mais influências longe, ali, né? digamos assim. É, De Tem. arte na família. Que legal. tem sim. Elia, por que não foi sorte na sua vida? Ai. Tem uma respirada Com essa- fundo, assim, né? Olha, Passa um filmezinho assim, minha filha. Por que não foi é essa sorte? expressão que eu gosto de ver. É quando a muita pessoa coisa, eu fala acho assim, que "Cara, pra mim não foi sorte desde o ventre, né? Desde o ventre, assim, por vir de uma família, de fato, às vezes me parece tenso, né, ficar repetindo isso, mas venho de Não, uma mas é sua família história. de dificuldades financeiras muito, muito, muito grandes. Então, durante um período, assim, por exemplo, a minha mãe não esperava ficar grávida de mim. Então, assim, é um papo que a gente tem, e sempre foi muito aberto isso, que ela tentou me tirar, assim, por diversas vezes, de várias É formas. mesmo? E a gente já conversou, enfim, sobre isso. E eu acho que não foi sorte desde lá. Porque por algum motivo não aconteceu e graças E a você veio Deus perfeita, saí né? exatamente, o que eu ia falar. Saí perfeita e muitas dificuldades aí no meio do caminho. Depois vieram mais 4 irmãos, enfim, ela sozinha. É porque pra mulher é muito desesperador, Muito. né? Eu não Tudo cai em fui cima dela. não fui reconhecida pelo meu pai biológico, eu chamo de meu genitor, né? Então já teve esse lugar dela me criar de fato sozinha, depois conheceu, depois de uns anos, o meu padrasto, que é o pai dos meus outros irmãos, dos mais novos. Ah, você é mais velha? Eu sou a menos nova das meninas. Ah. A caçula das meninas. Eu sou a menos nova das meninas. Porque acima de mim tem o Igor, que tem 38 anos. Aí vem eu, aquela história dos 31, que a gente não sabe realmente se é 31. Aí vem a 29, 28, dadadada. Então, das meninas, eu sou a primeira. Aí eu digo que eu sou a menos nova das meninas. Um olhar assim e falar, essa louca, não aceita a idade dela. Imagina, ué. E aí, de situação financeira, assim, muito, muito limitada, né? Então, realmente sobrevivermos todos nós dentro desse contexto de, em alguns momentos, de muita escassez, não é sorte mesmo, é porque, de fato, tem algum projeto aí à frente que está acontecendo, está em curso. Um propósito, né, na sua vida. Com certeza. E no meio do caminho, sempre quando eu tentava desistir, alguma coisa, era pum, alguém segurava minha mão. Porque sabendo que dentro de casa só dava até certo ponto, depois não. Então, a partir dali, pessoas realmente surgiram em alguns momentos que eu tava assim, sabe, quando a água tá aqui assim, aí alguém vem com um oxigêniozinho e te dá, sabe? Um respiro. E essas coisinhas vão acontecendo no meio do caminho. Não foi, não tem sido e acho que nem será, assim, né? E a gente lida com isso e vai sobrevivendo e vai entendendo no meio do caminho todo o processo mesmo. Que tá sendo, que dói, mas que é delicioso. E aí quando você olha pra trás, você entende várias coisas, caraca. E aí Tudo hoje faz o que eu tô sentido, passando, né? e aí daqui a pouquinho eu vou entender. E é esse processo de entender, de parar de perguntar o porquê e entrar no lugar do para Viver quê, o né? processo, né? É Exatamente. difícil. É muito viver difícil. o processo. Eu tô falando isso aqui porque eu já entendi algumas coisas lá atrás, mas tem coisa que acontecendo agora que eu não tô entendendo, mas que é pra eu lembrar disso. Então é aquela coisa que a gente fala pro outro, mas é pra gente mesmo, principalmente. Ai, que incrível. Né? Incrível. E você quer dizer alguma coisa pra alguém que esteja querendo desistir aí nesse momento?
Entender os sinais, né? Ai, Que eu acho que nossa, esse é um insight maravilhoso, entender né? os sinais, assim, porque como aconteceu comigo, desse lugar de quase parar várias vezes e não querer, mas ao mesmo tempo não me ver sentada numa mesa de escritório, num, num balcão, e que tudo bem, óbvio, não é sobre isso que a gente tá Não tem falando, né? problema nenhum. Tem Mas gente minha que ama mãe. trabalhar na frente do computador o Não, dia inteiro, exatamente. Ou tá ali trabalhando para conquistar outros sonhos, também tem para Sim, é um financiar. plano B, um plano Exatamente, eu fiz C. figuração, eu fiz recepção de Eu evento, também, para muitos. financiar o que eu gostaria de fazer, que é o que eu estou fazendo hoje. E aí, hoje, a gente faz algumas coisas, trabalhos e aceita trabalhos para financiar o que vem à frente, que são coisas ainda muito maiores que a gente almeja, deseja e espera que aconteça. Então, é entender os sinais. Tem coisas que a gente precisa abdicar de muita coisa mesmo, a gente sabe, no meio do caminho. É. Mas é fluindo e segurar aí, ter fé, né? Ter fé em encontrar a criança Em você ali. mesmo também, né? É, Porque acho que isso é importantíssimo, né? Às vezes as pessoas acreditam mais na gente do que nós mesmos. mas isso aconteceu também mesmo, aconteceu Não, muito, mas né? em alguns momentos, ok. É importante que alguém chegue pra você e fale, cara, vai, porque eu tô É. vendo que você consegue, que você pode. Aham. Mas a gente tem que A acreditar gente em tem nós que mesmos, acreditar, a né? gente tem que acreditar. Ter Olhar fé pra você e mesmo. falar, cara, eu sou capaz, né? É. Ouvir a criança interior, né? Ouvir aquela menina lá atrás que estava querendo, que sonhando em estar ali trabalhando e fazendo. E hoje eu estou fazendo. Aí o que essa criança agora almeja, né? A Acho que criança é não vê as isso. dificuldades, né? A criança só Não, se joga. só se joga. Eu olho pra minha filha, ela. Ih, é muito louco. É, Ela sai andando assim, metendo. Começou a andar, ela já quer correr. Porque pra ela é. Ó, eu sei andar, vou isso. correr, Aham. lógico, sabe? Ela vê Não- o objetivo, né? Ela não vê os empecilhos, ela vê o Exatamente. objetivo. Acho que é Então a isso. gente precisa se esperar muito essas crianças e ouvir as nossas mesmo, né? Ai, Essa que lindo. criança. Eli, fiquei muito, muito, muito feliz Eu também. de conhecer um pouquinho da Gostei, sua que história. delícia. De verdade, uma história assim que eu acho que. Acho não, que é muito inspiradora e espero que encoraje muitas pessoas. Que o Axé. objetivo desse podcast é esse, que as pessoas entendam que existe um caminho, uma jornada, que por trás, né, de tudo que a gente já conquistou, que nada é assim do, olha, fulano ficou famoso, olha, É. fulano conseguiu Não trabalho. é só glamour. É, mas não é mesmo. Não é mesmo. Com certeza alguém Longe. ajudou, ela teve muita sorte, ou então, ela fez alguma coisa, né? Deu uma ajudinha ali, alguém e tal. Então, eu respeito muito a história das pessoas que vêm aqui. Eu olho para as pessoas, eu tenho muito interesse nisso, porque eu sei que nós somos movidos por inspirações, por coisas que nos motivam. E saber que você lutou tanto para chegar onde você está chegando, que você tem objetivos maiores e que não vai parar, não vai desistir. Isso é muito importante. E sermos nossas próprias inspirações, né? É muito nesse lugar, exatamente, que foi o que aconteceu ali comigo, de não ter referência próxima. E se você tiver que ser sua própria referência em algum lugar, Aham. Que seja pra você ser. Né? Porque a gente acaba ouvindo muito o externo e não vai acontecer. Quem você conhece que vive disso? Quantas vezes eu ouvi isso, né? Nossa, tá muito velha pra trabalhar com pro modelo. negativo sempre tem milhares de Nananana. vozes, né? Então é exatamente isso. Se inspirar em você mesmo, na sua trajetória, até o que você conquistou. E se fortalecer com as pessoas que puderem ao redor. Tem uma... Né, não um ditado, não uma máxima que eu carrego, né? Que nós somos a soma das 5 pessoas, né, que a gente está mais perto, né? Então, assim, sempre tá perto dessas pessoas que vão te impulsionar, te fazem crescer de alguma forma, te colocam pra cima. Porque é muito fácil de sugarem tua energia, de te colocarem pra baixo. Muito fácil. Muito mais fácil do que te levarem. Então, tentar, né? Fazer isso, tá perto dessas pessoas. Exato. Amei. Muitíssimo obrigada. Obrigada, gente, assistam o podcast, sigam o canal. Sigam a Eli também. Tá Eli Ferreira lá no Instagram, Ferreira. né? Eli Ferreira, super fácil. Não é mais... Algum dia foi Elidiane? Acho que lá atrás. Mano, não tinha Instagram, né, ainda, né? Exatamente, acho que nem era. Eu Acho que só adorei no saber que seu nome é Facebook. Elidiane. Eu fiquei Elidiane. pensando se era Eliane, se era Elaine, não sabia. Elidiane, Eli Ferreira, sigam Eli, me sigam também, e compartilhem, mandem pra um monte de gente que precisa escutar essa história. E até o próximo Não Foi Sorte. Até já.